Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre codificação. Como que nós organizamos o nosso projeto para que a gente não tenha problema em relação à codificação. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Assim você vai receber os nossos vídeos de primeira mão. Beleza? Então vamos ao que interessa. Como que a gente se organiza em relação à codificação em nosso projeto? A gente tem duas formas de fazer, duas formas de codificar e duas formas de trabalhar aqui, digamos assim, no SolidWorks. Uma e mais convencional e mais utilizada e mais correta, digamos assim, seria você modelar peça por peça e cada peça ter a sua codificação específica. Porque vamos imaginar dentro do setor industrial, onde nós temos toda a parte de gerenciamento de projetos, né? Um equipamento completo, ele tem várias peças e cada peça ela passa por um setor de fabricação diferente. Então, para que passe para cada setor diferente, você tem que ter um centro de custo envolvido, tem todo um gerenciamento envolvido em relação a isso. Então, é preciso saber que peça é essa. Então, essa peça ela precisa ter um código específico para ela. Por isso que a gente trabalha assim em muitos dos casos no nosso projeto. É obrigatório você ter um código para cada peça. Tem outra forma de fazer que é quando a gente trabalha com perfil estrutural, por exemplo. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Olha só, aqui nós temos uma cabine de pintura. Essa cabine de pintura, que é a estrutura, né, de uma cabine de pintura, ela foi feita todo com os elementos estruturais do SolidWorks. E isso aqui não é uma montagem, ele é uma peça. Ele é uma peça, porém ele divide em todos os perfis. E quando você faz um detalhamento desse item estrutural aqui, ele consegue separar por perfis. Ou seja, é uma peça. Para o SolidWorks isso aqui tem um código só, por exemplo, é a CAB 001 aqui. Porém, dentro do desenho que a gente faz, nós conseguimos distinguir os elementos estruturais que estão sendo utilizados. E então nós colocamos as quantidades, o tipo do elemento e o comprimento. Isso aqui seria para a fabricação. A pessoa, digamos que pegar esse desenho, ela consegue saber, primeiro eu tenho que cortar 12 peças de perfil quadrado 30 por 30 com espessura de 1,5 com um comprimento de 2.300 milímetros. Aí ele vai cortar 12. Aí ele vai cortar 20 peças dessa daqui de baixo. Então, tem essa forma de fazer. Digamos, claro que você tem que identificar se a sua empresa, você pode trabalhar dessa forma dentro do setor de gerenciamento de projetos da sua empresa. Outra forma de fazer é quando é como se fosse uma montagem, mas você trabalha como uma peça. Por exemplo, aqui, Aqui nós temos um reservatório. Temos um reservatório de uma bomba manual, que a gente já fez aqui no nosso canal. E esse reservatório, ele foi feito todo em uma peça só. Ou seja, ele tem um código só. Agora, você consegue também detalhar cada peça dessa daqui separadamente. Você consegue identificar cada peça dessa separadamente, consegue fazer o detalhe de cada peça dessa daqui. Porém, eu fiz assim porque são todos itens soldados e é uma opção de se fazer. Mas, geralmente, uma peça como essa daqui, o interessante é o quê? Cada peça dessa daqui tem um código e cada código tem o seu desenho. Cada peça tem o seu desenho. Mas aqui é uma forma de se fazer. Tá certo? Tá errado? Depende do tipo do gerenciamento de projetos que você tem dentro da sua empresa. Porque você tem que pensar da seguinte forma. Se um equipamento desse aqui der problema, ele tem que simplesmente ir lá no sistema da empresa e jogar um código e já puxar a peça exata que deu o problema que ele pode substituir. No caso, se ele puxar esse código, ele vai puxar o desenho dessa peça inteira aqui. Claro que são pecinhas pequenas que não fariam problema, mas você pode também trabalhar daquela forma. Isso aqui tem um código, essa parte de trás tem um código, essa peça aqui que é uma chapa dobrada com corte tem um código. Essa parte de cima aqui também tem um código específico para ela. Aqui a gente fez ela direto, mas isso aqui não tem como fazer diretamente assim, tem que ter um corte.
Mas, nesse caso, como é que daria para fazer? Olha só, quando a gente detalha uma peça dessa, ó, a gente consegue até explodir ela, tá vendo? Como se fosse uma montagem. Isso aqui é um recurso basicamente de montagem, mas mesmo assim a gente consegue utilizar aqui no SolidWorks. Digamos que eu queira simplesmente fazer o detalhamento dessa chapinha aqui da parte de trás. Você seleciona aqui, ó, corpos selecionados, e seleciona essa peça aqui. Eu quero detalhar só essa peça e coloca aqui, ó. Dá para projetar ela aqui, ó, e fazer o que você quiser, ó. Tá vendo? Vamos projetar essa vista aqui para baixo. Consegue colocar as medidas e tudo. Então, tem essa forma de fazer. Mas aí você tem que saber que quando puxar o código aqui, ó, vai puxar o código disso tudo aqui, do reservatório completo, né? Então, tem esse caso. Ah, não, eu lembrei aqui. Aqui não é, a gente fez assim porque isso aqui é um tubo. É como se fosse aquele tubo metalon, aquele tubo quadrado com essas especificações aqui. Por isso que ele só tem esse corte superior, tem esse corte aqui na frente e depois é colocado isso aqui. Mas se isso aqui fosse uma chapa dobrada mesmo, como eu pensei que era de começo, aí nós teríamos que ter uma parte aqui que não está fechada, né? Senão não tem como fazer. Beleza? Então tem essas formas de fazer a codificação do SolidWorks. Tá, qual que é o correto? Qual que é o certo de fazer? Não existe certo de se fazer, mas a melhor prática é sempre você modelar uma peça e codificar essa peça. Modelar outra peça, codificar outra peça e depois fazer uma montagem disso tudo. E lá no desenho de montagem, você especificar cada código, cada item que está no seu componente, que está no seu projeto. Então, nesse caso aqui desse reservatório, eu poderia fazer uma montagem, né? Isso aqui seria uma peça, né? Que seria um metalon. Esse aqui outra peça, outra peça, outra peça, outra peça e outra peça. Poderia fazer assim, né? Mas aqui no caso, como são itens muito pequenos, são chapas, então são sobras, digamos aqui, quando ele cortar, ele vai ter a sobra desse material, eu fiz dessa forma. Essa aqui talvez seria interessante fazer separado, com um código específico para ela. Beleza? Então é isso que eu queria que você entendesse. Como que a gente trabalha aqui no SolidWorks e quais as formas que ele te fornece. Sempre você tem que ver como que é a parte industrial, como que é o gerenciamento de projeto dentro da sua empresa que você está trabalhando, para qual você está trabalhando. Muitas vezes essas empresas, elas trabalham com um sistema, e o sistema ele tem que estar lá armazenado em cada produto, em cada equipamento que é projetado, todas as peças dentro. Então essas peças elas precisam ter códigos específicos. Beleza? Então o vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Deixe aí seu comentário se você entendeu como é que funciona, se você já conhecia, como é que você trabalha na empresa onde você atua e etc. E lembrando, se você quiser aprender a fazer projetos mecânicos do zero até o nível profissional, conheça o nosso treinamento Expert CAD Projetista Mecânico em SolidWorks. Clique aqui embaixo e saiba mais. Um abraço e até o próximo vídeo.